Avaliar se um conjunto consegue vencer ou não a rampa depende de uma série de fatores. PBTC do conjunto, o tipo de pavimento, se terra, asfalto, cascalho, a inclinação da rampa, o tipo de caminhão-trator, 6x2, 6x4, 4x2, o tipo de conjunto, bitrem, rodotrem e assim por diante. Note nesses dois exemplos, o primeiro com peso bruto total combinado de 48,5 toneladas, o segundo com 58,5 toneladas, mas ambos têm o mesmo peso nos dois eixos traseiros do caminhão, 17 toneladas, o que resulta em aproximadamente 9 toneladas por eixo de tração, considerando o caminhão 6x2. Ou seja, o conjunto com maior PBTC vai ter mais dificuldade de vencer a rampa do que o conjunto com menor PBTC para o mesmo peso na tração. O tipo de configuração do rebocado impacta por causa da resistência ao rolamento. Uma suspensão de dois eixos apresenta um arraste lateral dos pneus menor quando comparado à suspensão de três eixos. Isso afeta a capacidade de vencer uma curva em rampa. Notem, na suspensão três eixos junto, o eixo central é que determina a trajetória do movimento por uma questão de equalização de atrito. Os outros dois eixos, o primeiro e o terceiro, arrastam lateralmente, ou seja, tem um arraste maior do que a suspensão de dois eixos, por isso consome mais pneus do que a suspensão de dois eixos. Claro que os veículos com o primeiro eixo direcional compensam um pouco. Por exemplo, na quarto eixo com o primeiro eixo direcional, que alivia o arraste lateral porque é autodirecional. Desde que em manobras de raio mais longo ele permanece autodirecional. A questão do pneu duplo ou pneu single está associado também à resistência ao rolamento. O pneu single tem uma menor resistência ao rolamento, portanto nas curvas em rampa o performance é melhor, além de proporcionar uma redução de diesel em função do menor arraste, da menor resistência ao rolamento. Mas observe que a solução de identificar a rampa compatível não é trivial. Todo veículo com qualquer tipo de carga em rampa perde peso na dianteira e ganha peso na traseira. Isso porque a força do peso atua sempre na vertical, como um pêndulo de um relógio. Fica na vertical transferindo um pouco do peso da dianteira do veículo para a traseira do veículo. Então, as forças que determinam se ele vai vencer ou não a rampa são a força de tração disponível no eixo de tração ou nos eixos de tração, função do torque disponível, da relação de marcha, da redução no cubo, dos pneus, etc. E o outro fator determinante é a força de atrito disponível. Ou seja, entre a força de tração e a força de atrito disponível, a menor será determinante para identificar se ele vai vencer a rampa ou não. Alguns veículos, como no caso de caminhão rígido, a transferência de peso ocorre na rampa do eixo dianteiro para o eixo traseiro, para o eixo de tração. Por isso ele ganha peso na tração e ganha capacidade de rampa. A força de atrito é função do peso nos eixos de tração vezes o coeficiente de atrito. Mas notem o complicador. O ângulo resultado da equação afeta também a distribuição de peso entre os eixos, ou seja, ele está dos dois lados da equação. É um sistema não linear. O ângulo afeta a distribuição de peso no eixo de tração e o peso no eixo de tração afeta o ângulo possível de vencer na rampa. A capacidade de rampa máxima, normalmente para os veículos atuais, é determinado pelo fator limitante força de atrito disponível na tração. Ou seja, o caminhão, via de regra, tem torque sobrando. O que limita a rampa é a força de atrito, ou seja, o peso na tração. E note que no semi-reboque nós temos outro complicador. O peso é transferido do pino-rei, da dianteira, para os eixos da carreta, aliviando os eixos de tração do caminhão-trator, reduzindo a sua capacidade de rampa. A resistência ao rolamento é a resistência que o pneu faz durante a passagem pelo pavimento, o quanto o pneu afunda dentro do pavimento, impondo maior resistência ao rolamento.
E na carga líquida nós temos um outro agravante. O tanque tem um espaço vazio dentro dele, entre 4% e 10% do volume nominal pode estar vazio. No plano as forças se distribuem normalmente, mas quando começa a subir a rampa, especialmente no tanque compartimento único, o líquido desloca-se para trás, retirando mais peso da tração e transferindo para o semi-reboque, ou seja, dificultando ainda mais a capacidade de vencer a rampa, porque o líquido foi para a traseira da carreta, aliviando a tração do caminhão trator. Esse é o formato, por exemplo, de um tanque de 50 mil litros com 45 mil litros. Observe na superfície azul como fica o nível do líquido, ou seja, todo o líquido vai para a traseira do tanque, transferindo mais peso adicional do caminhão trator para o semi-reboque. O CG do líquido, nesse caso, numa rampa de 6 graus, correu 400 milímetros para trás. Isso pode reduzir o peso na tração em mais de 2 toneladas. Cuidado com esse detalhe, afeta o consumo de pneus, mas afeta a segurança ao tentar vencer as rampas íngremes com pavimento de baixo atrito. Muito obrigado.